Vamos lá, nação, para mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando a imprensa esportiva nesse momento, falando sobre o Flamengo. O trabalho do Jorge Sampaoli tem chamado a atenção da imprensa esportiva, inclusive rasgou elogios aí ao Flamengo. E vamos aqui analisar porque eles fizeram um debate muito importante falando o seguinte: o Flamengo pode brigar pelos 3 títulos que disputa no momento, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Tem elenco para isso? Para você, torcedor do Flamengo, já vai nos comentários e escreva. Participe aqui do nosso canal, tá bom? Deixe o seu like apoia demais o trabalho do nosso canal, é importantíssimo você deixar o seu like ajuda demais. E se você não é inscrito no canal, convido você a fazer parte aqui, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações, tá bom? Crédito esse vídeo, canal Band Esportes, link na descrição, bora pro vídeo de hoje. E, entre aspas, notícia boa, a última notícia do Flamengo antes de sair pra data FIFA é o gol do Bruno Henrique. Agora saiu o Marinho, vai sair o Vidal. Então, assim, o Flamengo está colecionando notícia boa. Sim. Né? Não está colecionando problemas na data FIFA. Ao contrário, mesmo sem jogar, as notícias no Flamengo agradam a coletividade. Acho que a tendência do Flamengo, tem sido a tendência do Flamengo do segundo semestre, que é consertar o rumo com o dinheiro no meio do caminho. Então, paga uma multa, contrata outro técnico, manda embora o jogador, contrata um monte de outro jogador. Tem sido a operação do Flamengo de 19 para cá. E está funcionando. Portanto, não dá para só criticar, ainda que às vezes seja mais por sorte do que por juízo. Mas tem funcionado. Eu só acho de verdade, até pelas últimas declarações do Sampaoli, e eu não vou ficar com o recorte dos 60 dias, então eu vou ficar com o recorte do Fluminense para cá. Me parece um crescimento consistente, uma melhora progressiva e consistente. Você vê repetição, não estava acontecendo isso. Um dia ganhava, outro dia perdia. Um dia ganhava, depois perdia, entregava o jogo com 1 a mais. Agora não, você está vendo um crescimento consistente. Eu só acho que a torcida vai querer, sabe por quê? Nesse meio de semana, o Sampaoli falou assim: a torcida tem razão de reclamar se ganhar jogando mal. Ele falou isso. Sim. Mas isso porque é o estilo Flamengo. Então casa muito, entendeu? Não dá para ser curador do gosto alheio. O gosto do Sampaoli é esse, o gosto da torcida é esse, tem tudo para dar certo. Mas ele dá munição, porque ele falou que a torcida tem razão de reclamar se o time jogar mal e ganhar. Mas eu acho que depois de tanta cacetada que tomou aí, perdeu todo mundo no começo do ano, não sei o que e tal, acho que já tá diluída essa história que todo mundo tem que jogar. Mas tem que jogar o Bruno Henrique, o Arrascaeta, o Gabigol, o Pedro, o Gerson, o Everton Ribeiro, todos os caras. Acho que a torcida já entrou nessa. Não vai ser isso. Não é exatamente uma consciência tática que a gente está falando. É uma consciência do desgaste das principais estrelas. Aquilo que você falou, começou a cair nas costas dos jogadores. Sobretudo depois da segunda partida da final com o Fluminense. Então, é como se os jogadores não se bancassem mais. Certo. Né? Certo. É aquela coisa, põe os 5 para jogar, eles... Hoje, mesmo em relação ao principal ídolo, o Gabigol tem contestação, né? Então, talvez case essa situação e o Sampaoli tenha percebido e tenha feito... jogar de uma forma, sei lá, não digo vistosa, mas envolvente, também é o estilo do Sampaoli. O Sampaoli não é um técnico que vai... Esse é o ponto para mim. Sempre foi. Nesse aspecto, o Flamengo foi buscar um técnico que tem a ver com o estilo do Flamengo, não tem a ver com escalação igual a todo jogo. Isso nunca teve. Outro ponto, mas assim tocou num ponto bem importante, que faz parte do processo de chegada de um técnico ainda mais estrangeiro. E que faz a comparação com o Palmeiras estar lá longe, embora o Flamengo tenha time para competir com o Palmeiras, a comparação com o Botafogo estar lá longe, embora o Flamengo tenha um elenco superior ao do Botafogo. O Marinho e o Vidal, esses citados, um já saiu, o outro está saindo, foram os primeiros a terem chance com o Sampaoli. É verdade. E aí, porque ele tinha trabalhado com os caras. E a impressão da torcida do Flamengo, esse cara vai privilegiar os amigos, os conhecidos, sobretudo o Vidal, que fez parte da história da seleção chilena inteira, como líder da seleção chilena. Não é pouca coisa, não. O melhor momento da seleção chilena na história. E o Marinho tinha sido o jogador dele na época do Santos, não tão brilhante como foi na época do Cuca, mas foi. A impressão, e aí, 60 dias, não vai dar para esses caras, melhor a gente fazer outra coisa. Ele não tem esse apego, ele cumpriu o ritual. E acho que isso faz parte da conquista do grupo de jogadores, né? Você
tal, conhece, tal, e depois você vai sentindo. Olho no olho, né? Olho o que no fez olho. o Dorival, lembra? O primeiro jogo, colocou todo mundo, não deu certo, ele chamou até o os Diego caras. Alves, exatamente, né? Com um outro estilo, mas o olho no olho. Sim. Outra coisa que chamou muito a atenção nessa semana da parada, visita dele com os principais líderes do time às categorias de base. Foi lá com a turma, foi lá falar com a... Esse ele fez no Santos, fez no Atlético, ele tem esse estilo. Ele gosta de saber o que está acontecendo, ele gosta de visitar, ele gosta de promover uma integração. Se tivesse perdendo todo mundo, ele nem ia sair para ir com os caras no Urubu. Foi, né, entrevista dele para Flá TV, contando da vida dele. Ele fincou os pés, pau. Ninguém achava que fosse tão rápido. Foi rápido. Com uma sequência de jogos, derrotas, time que não consegue fazer valer a superioridade numérica e tal. Eu acho que a primeira etapa ele passou bem. Vocês perceberam que o Vitor Hugo é o 13º jogador? Então, esse é um jogador que fez falta. O 12º é o Everton Ribeiro e o 13º é o Vitor Hugo. O Vitor Hugo que estava também na poeira, né? Tomando pó. Tinha machucado o pé e é um jogador que tem a vitalidade para cumprir o triângulo ali no meio de campo. Tem sido super importante. O que o Matheus França, que ainda é importante, era para o Vitor Pereira, o Vitor Hugo tem sido para o Sampaoli. Então é um passo atrás no campo, né? Então o Vitor Hugo tem feito gols, tem sido a primeira substituição, o cara tem muita vitalidade, é canhoto, é bom jogador. Então eu acho que ele dominou o espaço, né? Agora, o time ainda não está completamente azeitado, não é uma máquina de jogar bola, mas o simples fato de ter resgate de alguns jogadores e, sobretudo, a confiança da torcida faz com que ele tenha passado bem da primeira etapa até essa pausa. E eu acho assim, com 3 competições, mas acho que vai diluir um pouco essa coisa de ter que ter todos em campo o tempo todo, entendeu? Porque em algum momento vão estar 2 ou vão estar 3, né? Eu não acho que estar todos, mas eu acho que a torcida quer que Não, sim, então, mas acho que talvez cause um efeito, como tem muito jogo, eu concordo com você, acho que a torcida do Flamengo tem isso em mente, mas como o Sampaoli também tem um modelo de jogo propositivo, de deixar o time no campo de ataque, com os zagueiros mais elevados, de sufocar o adversário, não deixar o adversário sair jogando, talvez essa sequência de jogos maluca que o Flamengo vai ter, salvo engano, são 8 jogos em 25 dias, para quem tem 3 competições, né? Ele consiga amenizar essa questão de o Arrascaeta não tá no banco, não está em campo, mas está o Pedro não está o Gabigol. Talvez ele consiga amenizar isso. Ponto. Se ganhar. Se perder, meu amigo, né? E tem um esforço... Não tem margem. Não vale pra... eu não sei se vocês repararam... Não. Pro Flamengo é diferente, é outro patamar. Não, se o Palmeiras começar a perder, não vão falar tem que contratar, tem que não sei o quê, tem que entrar não sei quem. É que acho que o seu torcedor normalmente é assim, né? Mas no Flamengo tem um negócio diferente. Mas é que o Flamengo já perdeu o que podia. Esse ano tem pouquíssima margem aí de tolerância. Sim. E tem uma coisa aí, vocês perceberam como o Sampaoli está fazendo questão de ficar enamorado do Flamengo? Claro. Né? Ele é muito inteligente, ele não tem sido aquele cara explosivo, não deixa o presidente, talvez não deixe o Landim entrar, não sei, mas não deixa o presidente entrar, faz questão disso, daquilo. Ele tem sido doce, né, nas declarações, faz um afago na torcida, não é? Porque ele sabe que se aquilo convulsionar, é o primeiro a ir na ebulição, né? Tá. Você imagina um vulcão, okay? O vulcão sobe, quem que tá lá no céu? São Paulo, ele se equilibrando. Então ele tem feito esse trabalho também midiático, é importante, sempre dissemos aqui que isso é muito importante, se comunicar, de dar uma, né? A torcida tem razão mesmo, quando o time joga bem tem que cobrar, tem que ganhar jogando bonito, não sei o quê, e aos poucos, sabe, ele vai colocando juventude no time. E é o ideal para esse time do Flamengo, cara, é largar essa marra. Antes da parada, e eu não sei, mas eu estou olhando aqui os 4 últimos jogos do Flamengo. Recorte dos 4 últimos jogos do Flamengo antes da parada. 2-0 contra o Fluminense, clássico. Chutou o Fluminense da Copa do Brasil. 4-1 no Vasco, daquele jeito. Todo o primeiro tempo, né? Depois 2-1 contra o Racing de virada, era um jogo da Libertadores e tal, venceu. Virada não, mas... Virada não, verdade, 2-1. Gol no final. 3-0 no Grêmio. Então, é esse recorte que eu fiz, do Fluminense pra cá. Pois é.
É aí que é contundente, Tudo é Maraca, consistente. Né? Tudo Maraca. Tudo Maraca. Do Maraca. Aí que é contundente, é produtivo, você vê evolução, os jogadores todos, tudo deu certo nesses jogos aí. Sim. Inclusive o da adversário Série A? foi muito mal, né? Que outro time da Grêmio Série A? na finalização foi muito mal. O pior Porque- desses jogos é o Grêmio. Veja assim, ó, Fluminense, vamos lá. Mata-mata num clássico não é mole. Então, Não. O pior futebol do Flamengo, que mais correu riscos desses sim. que você falou, E ganhou de foi 3-0. contra o Foi Grêmio. 3-0. É isso, 3-0. mas é o que Foi 1-0 fica, eu sei, mas é o que ali, fica o 3-0. resultado. Mas se eu deixar de ver o jogo para olhar o resultado, eu não preciso sentar aqui. É só olhar o resultado. Ganhou, tá ótimo. E o jogo mostrou um monte de outras coisas, inclusive o jogo contra o Racing. Claro que você ganha, elimina o seu rival. Maravilhoso, não tem discussão. O resultado, como diz Arnaldo, é imperativo, ponto. Aí você vai fazer um clássico contra o Vasco, né? As primeiras 2 chances do jogo são do Vasco, não interessa. Você vai lá, faz 1, faz 2, faz 3, faz 4. O problema é do Vasco, não é do Flamengo, certo? Quando você vai jogar com o Racing, você faz 1-0, toma o gol de empate, empata depois das mudanças que ele fez. Então, não foi um jogo fácil. Foi um jogo bem difícil para o Flamengo e Racing. E o jogo contra o Grêmio tava 1-0 até o finalzinho do jogo, quando o Flamengo abriu mais 2 gols e mereceu a vitória, foi bem, mas o Grêmio perdeu um caminhão de gols. Então, se você tiver essa mesma situação representada em campo e o teu adversário for um pouquinho melhor em termos de qualidade, você vai sofrer. Não quer dizer que não haja uma evolução clara, que os números mostram, né? Agora, uma coisa é eu enganar o torcedor do Flamengo que está em casa. Falar, mas antes da parada, tá voando, não tem problema nenhum, tá tudo certo, agora é um malvadão, pegou, decolou. Meu irmão, eu peço a você um pouco de calma. O time da Série A teve 4 resultados assim, os últimos 4. Não teve. Teve algum outro? Nem o Palmeiras. Mas assim, Que ganhou O do São Paulo Palmeiras no enfiou a goleada no Grêmio, que é o Grêmio, maravilhoso. Cara, é o recorte do jogo. Não. Entendeu? O dá pra Renato fez um entender. monte de coisa errada no jogo. Eu acho que Entendeu? esses 4 jogos, 4 grandes vitórias, tiveram seus momentos. O Flamengo não é um time estável ainda. Mas aí que tá. Ele já conseguiu. Mas tá no muito caminho de ser. Ele já conseguiu muito resultado sem ser estável. Por causa da qualidade. Essa é a projeção que a gente faz. É então, isso. assim, o Flamengo tá vivo nas 3 frentes sem estar tendo trocado o técnico, trocando o sistema de jogo. Então, assim, ele já conseguiu, mesmo sem ter solidez, muito resultado importante. Na Copa do Brasil eliminou o rival, na Libertadores se classificou, mesmo não se classificando na posição correta. Então, E no Campeonato Brasileiro ele derrotou adversários importantes no primeiro turno. Então, assim, ele chegou na parada, mesmo sem ser o time confiável ainda, já com os resultados que lhe permitem sonhar com as 3 frentes. É mais ou menos o que aconteceu, naquela época, por isso que você fica lembrando sempre do ano passado, quando troca o técnico, o Dorival vem para promover a reformulação do time e tal. De repente, em um mês, acontecem sequências de resultados que depois, com um ajuste, permitiu que o time arrancasse. Então, assim, mesmo sem ter solidez, sem ter sido implacável nas partidas boas que fez o Maracanã, ele conseguiu os resultados. E isso nunca é ruim. Mas por que a gente diz que não é confiável? O time é vulnerável, é Ronaldo. instável, tem momentos, toma bola na trave todo jogo, não consegue controlar o jogo. Quem é confiável? O Palmeiras é confiável. Só, o Botafogo não é, só o No Palmeiras. Campeonato Brasileiro, o Botafogo é confiável. É confiável. É confiável. Toma muito pouco gol, perde muito pouco, né? É o que... Aliás, né? Mesmo na eliminação da Copa do Brasil, o Botafogo levou até os pênaltis. Perdeu um jogo por 1 gol, ganhou o outro por 1 gol, perdeu nos pênaltis. Mas não é um time instável o Botafogo, né? Não é. O Flamengo ainda não está no outro estado. É só uma questão da comparação. 3 anos de trabalho, 1 ano e pouco de trabalho e 20 dias de trabalho, 60 dias de trabalho. O Flamengo Sem Limites aqui, ele fala assim, o Palmeiras também passou o perrengue contra São Paulo, Bragantino e Vasco. E aí? Não é uma comparação. Mas é o... E é o Flamengo contra o Flamengo. Nós estamos falando do Flamengo, certo? tem uma Mas comparação você contra está o Palmeiras. pegando o retorno. Sobre- Você está pegando o segundo turno, o primeiro turno inteiro, quase. Perrengue contra o Vasco. Nós vamos comparar o quê?
o turno do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo? Por exemplo, sei Então, lá. o Palmeiras está melhor. comparar. Não, claro que tá melhor, tá? É líder do campeonato. Não, Mas a, Vice-líder. vice-líder. Ó, mas a gente acredita mais no Palmeiras do que no Botafogo. Nesse momento, a gente acredita mais no Palmeiras do que no Flamengo. A questão, Então. eu acho que nessa comparação, é a estabilidade do Palmeiras em todos esses últimos anos. Sim, o Palmeiras não é líder do campeonato. Sim, o Palmeiras não está em primeiro lugar no grupo no dele grupo da Libertadores. ainda, tem que confirmar. Sim, o Palmeiras pegou um clássico nas quartas de final da Copa do Brasil. Tudo isso está colocado. Agora, eu acho que essa comparação que ainda a gente vai poder ver nas próximas semanas é o teto do Palmeiras com esse grupo de jogadores, porque os reforços do Palmeiras que vieram já fizeram a diferença, né? O Arthur equilibrou o time. E o teto do Flamengo, que parece muito longe de ter um teto ainda. Então, você tem uma perspectiva do Flamengo poder evoluir bastante ainda. Sei lá, e se tornar mais confiável, como o Massini falou. Se o Flamengo passa a não sofrer tantas situações nos jogos, a possibilidade, como foi o ano passado, a possibilidade dele ganhar os seus jogos... Isso é inegável. O teto do Flamengo é maior que o do Palmeiras. Teto. Então, Se ele não tá negando. Então eu vou repetir. Se o Flamengo não alcançou o teto, tá aí, como é que é? Não é confiável, não sei o que tal. Não perde a 10 jogos, nos 4 últimos sapecou todo mundo, então preparem-se, porque o Flamengo vai... Então, mas Ou não. depende, porque a história do Flamengo ela é esse biorritmo. Não pode dar tudo certo, como pode, por exemplo, dar... Vou te dar um exemplo. Quando deu errado? Não, não brinca. Quando deu errado? Qual o segundo Não, semestre? espera um pouquinho, não. Calma aí. Quando terminou o ano 21, passado... certo? Não ganhou nada. 21. Não ganhou por um lance... Ué, mas não ganhou nada. Mas aí é assim que Tanto que funciona, demitiu né? o técnico. Vamos lá. Quando terminou o ano passado, qual era a sua impressão? Quando você escreveu lá a cartinha pro Papai Noel, o que você pediu? Sobre o quê? Sobre o Flamengo. Quando? No final do ano. Foi o ano Mundial, passado. você Acabou pediu o Mundial. ano, você Real Madrid pode esperar. revestido da rubro-negrice, você não. Não, peraí. Mandaram embora. Não, peraí. Você cantou lá, o Real Madrid pode esperar que a sua hora pode chegar e vai chegar, né? Aí, dezembro. Só tá cantando City, sabe? É disso que estamos falando. É essa inconstância do Guardiola, Flamengo. pode Agora, esperar. você tá pegando pela data por ser o segundo semestre, porque o time Não. tecnicamente é muito bom. Isso é Entendeu? uma questão. O que eu tô falando, e vou repetir, é que o ano passado o Flamengo se acertou do calendário depois do que está se acertando agora. Depois. Então o Paulo Souza ficou até, sei lá que rodada do Campeonato Brasileiro. 10 de junho. Estava lá em 19º lugar. Tudo bem, só que já tinha passado mais rodadas, ele estava lá em 18º lugar, sei lá que lugar que ele estava. Então a remada do Dorival era dura, era difícil. E ele conseguiu. Ele largou o brasileiro. Tudo bem, mas conseguiu. Conseguiu. Desta vez, tudo isso que está acontecendo no São Paulo está acontecendo mais cedo. Sim. O que me dá a sensação de que... De todos eles é o que tá mais cedo. É mais cedo que o Jorge Jesus, é mais cedo que o Renato, que também naquele ano teve O que me leva a crer que a remada vai ser mais suave, porque começou mais cedo, e que o time vai brigar. No Flamengo, você tem essa certeza? Não, faz sentido. Tenho Faz mais do que sentido. qualquer outro time. Mas assim, tenho né, mais do que, o do que retrato- 19 dos times, mesmo do Palmeiras. A gestão te mostra isso? Cara, o que pode acontecer para Nossa frente? senhora, Ou então, tanta mas coisa. assim, o seu Eu acho que a diagnóstico... gestão resolve tudo também. Não, Vocês não resolve. fazerem nada de O errado. seu Não, diagnóstico mas do basta, passado. é isso aí. Você falou agora, se não Então, mas fizerem nada de Uma errado, vez que eu tenho um técnico que está ganhando todo o jogo. pode ser que a coisa Ganhou os ande. 4 últimos sapecando todo mundo. A gente que é candidato, porque Então, assim, é que forte, no seu porque eu comentário faço, dá a porque eu impressão não sei o quê. que eu sou anti-Flamengo. Não é isso, não. Não, Flamengo não, tem não, dá a todas. impressão que eu sou o Flamengo também. Não, você é. Você é. Mas isso é claro. Então, assim, não é que a gente fica procurando empecilho para dizer pro torcedor do Flamengo, cuidado. Os jogos mostraram isso. Agora, exercício de futurologia eu não consigo fazer. Não. Se ajustar, se continuar, se marcar bem, se ele mantiver o time mais jovem e mesclando as estrelas que tem, o teto é maior que o do Palmeiras, cara. Que qualquer um. Isso é claro. Entendeu? Eu acho que o seu pensamento tem lógica. Se você começa a consertar o rumo antes, obviamente que a trajetória é menos íngreme. É. E, portanto, numa situação normal de temperatura e pressão, faz todo o sentido. A questão é que o Flamengo não tem sido um time
de normalidade de temperatura ou pressão, a não ser em bons resultados. E mesmo assim, demite o técnico. Sim. Então, não dá para se esperar, né, ainda que aparentemente tenha caído uma ficha no Flamengo, de que uma continuidade é necessária, de que a reformulação precisa acontecer e que a força precisa estar acontecendo, nem que seja pelo tempo passado, né? Colocaram boletos, os contratos estão acabando, então esse ano, boa parte do que eles não conseguiram fazer na negociação, o tempo vai fazer por eles. Faz todo sentido. As coisas para darem certo no Flamengo, elas vão fazer menos esforço, porque as coisas estão mais arrumadas, né? Então, tem mais elenco, o técnico é bom, tem mais dinheiro, não deve, é o contrário, dá lucro. Então, assim, as ferramentas para que as coisas funcionem, ela é muito, muito fácil. O problema é que o estopim dos problemas do Flamengo, ele é muito... Sabe quando você deixa... Como que chama? Brasa. Basta um estalinho, pega fogo de novo. Então, assim, a gente está no... Basta um estalinho. A situação do Gabigol, Bruno Henrique e Pedro não é fácil. Por mais que a torcida esteja consciente que, do ponto de vista físico, o time precisa rodar o elenco, etc. e tal, é difícil escalar esse time no Maracanã sem os três. Sem um. Tá. Se um não joga, falta o outro. Se outro... Tá escalando sem os três, não tá? Mas por condições físicas. Um não podia jogar, que era o Bruno Henrique, ou estava machucado, o outro voltou. Houve uma acomodação da coisa do Pedro e Gabigol. Então, ou é o Pedro, ou é o Gabigol. Gabigol e Bruno Henrique é outra coisa. Sim. Pedro e Bruno Henrique é outra coisa. E O Pedro acabou de ir para a seleção brasileira. A gente colocou ali os gols dele, ele tem mais gols que o Gabigol, tem feito gols nos últimos jogos, tem decidido no segundo tempo, certo? O cara foi para a seleção brasileira. Novo ciclo. É mais jovem. Acabou de ir para a Copa do Mundo. É difícil acomodar ele no banco. Então tem algumas coisas no Flamengo de difícil gestão. E as pessoas da gestão do Flamengo, eu não estou falando do Sampaoli, mas as pessoas não são as mais adequadas. Isso que a Marília fala é o principal motivo para você não confiar totalmente, porque é uma coisa muito instável. Porém, tem uma outra situação. Mesmo com vestiário completamente controlado, a harmonização não facial do ambiente e tal, o ano passado te mostrou o quê? O auge do Flamengo, do Dorival, foi muito antes do final da temporada. O Flamengo, nas finais, ele não foi bem, e na final do Campeonato Brasileiro ele não foi bem. Então o Flamengo fez assim, e depois ele começou. E ainda conseguiu ganhar os títulos. E aí a gente fala, como ganhou os títulos? Pênalti no Corinthians, bola na trave, 1-0 com o Atlético, um cara a mais desde o final do primeiro tempo. Aqui. E no final do Brasil não conseguia mais ganhar jogo. Mesmo com tudo resolvido. Esse ambiente estava lindo. Todo mundo... Às vezes, o time chega num teto. O trabalho do Dorival, ou o Dorival é completamente diferente do Sampaoli. Em tese, o Dorival vai até o final com uma formação e aquela formação começou. Tinha mais desgaste, começou a não dar mais. E foi até o limite com aquilo lá. A minha impressão é que se o Dorival ficasse, ele teria que mudar. O Sampaoli pode contornar de uma outra forma. Mas o ano passado não foi esse voo de brigadeiro, não. O ano passado teve um mês maravilhoso lá de outubro, chegou novembro, ou setembro, né? Chegou outubro, os caras começaram a cair. Eles começaram a cair e enfrentaram adversários nas decisões muito mais frágeis. E tiveram problemas. E no brasileiro, é aquilo. No brasileiro, além de ter saído da disputa, no final foi tão ruim que tiraram o cara do comando do time. Você tem razão, porém... Tem uma questão que também tem a ver com o que só vale para o Flamengo. Quando o Flamengo atingiu o pico do Flamengo é alto pra caramba. É isso que o Facini falou, sem dúvida. Entendeu? Se o São Paulo atingir o seu pico agora e começar a cair, vai ficar lá em 13º no final do campeonato. Sim, perfeito. O Flamengo, quando ele atinge seu pico, mesmo que ele caia, ele vai brigar. Vai brigar. Mas isso aí é claro. Não, brigar ele vai. Jogou mal, bola na trave, ele foi campeão na Copa do Brasil. Jogou mal a final porque o Filipão ganhou a Copa Libertadores. Não tem discordância. Brigar, sim, mas assim, dominar, nem o final da temporada passada. Dominar não vai porque tem o Botafogo e tem o Palmeiras. Mas eu acho que ele está ali em condições de completa igualdade. Ninguém discorda de você disso. Isso nós concordamos.
Assim como é muito difícil explicar, aí o inverso, como é que um time com esse elenco, com essas condições, com esse dinheiro, perdeu tudo no primeiro semestre? Não, perdeu porque a direção, aquelas coisas. Ué, então, mas... Né? A direção não mudou. Não pode ser só um mantra cabalístico do calendário lunar, que no primeiro semestre nada funciona. Mas a direção do Flamengo, isso não se aplica à direção do... Sim, eu do concordo. Atlético Mineiro? Sim, sim. Do São Paulo? Sim. Então... Um pouco... Só que a direção do Flamengo, se ela for tão ruim como a do São Paulo, ou tão ruim como a do Atlético Mineiro, o Flamengo tem mais chance do que os outros. Mas eu não acho que o Palmeiras, ou o São Paulo, ou o Atlético tenham direções maravilhosas, não. O que eu estou dizendo, e também não acho que a direção do Flamengo foi responsável pela perda do Mundial, do Carioca, do Supercopa, Recopa. Não foi o time. Foi o técnico e os jogadores. Sim. É tanto que caiu em cima dos jogadores. Fora o Marcos Braz, Real Madrid, sua hora vai chegar. As férias antes, aí tem um... Como se a frase do Marcos Braz e as férias prolongadas fossem responsáveis por tudo o que aconteceu. Também não é assim, não. O campo não garantiu. Sim. O campo não garantiu. O Leonardo Santos fala que má vontade do Massini em análise do Flamengo. Ele fala aqui. Falei pra você que ia e ficar... o Sandro Roberto falou essa impressão. Futurologia. É fácil, Massini. 2019, 20 e 21. Ganhou títulos no segundo semestre. 21 não. É simples. Segundo semestre do malvadão. 21 não. Mesmo você torcendo contra. Eu? O Sandro Roberto tá O falando. Eduardo escreve a mensagem. não. Ele manda É o Sandro Roberto. Roberto falando. Eu falei que ia ficar essa impressão Sandro que Eduardo. eu estou contra o Flamengo e não é verdade. E aqui, ó, eu peguei randomicamente. Vamos ver. Tanto que estou de vermelho e preto hoje. Isso é verdade. Peguei aqui uma mensagem randômica pra vocês, pra não ter discussão mais. Tá. Querem saber o que a torcida do Mengão pensa? Pergunta pro âncora malvadão. O âncora não aceita que o Flamengo não seja favorito a tudo. Acorda, âncora. Seu Mengão não é a última bolacha do pacote. Eu não tinha lido. Sabe o que ele faz? A música âncora, ótimo. E aí ele começa a procurar. E dessa vez deu errado. Boa estratégia. Foi bem. Você errou, hein, Eduardo? Mas, então, meu ponto... Vamos lá. O que a gente tem que falar pra mudar o assunto? Todos os erros do Flamengo, porque tá instável, porque não sei o quê. Ele não tá na briga. Sim, está. Por todas as coisas. Mas a gente não discordou disso. E por que a gente acha que o Flamengo vai alcançar um pico, vai cair, vai chegar no final, não vai conseguir, e o Palmeiras Nós não falamos Palmeiras isso. não. O Palmeiras vai nadar na sua velocidade de cruzeiro, vai ganhar de todo mundo. Nós Mas não quem falamos falou isso. isso? Quantas partidas o Palmeiras perdeu na época na era 3. Bel? Não, tá bom. Não, agora esse ano 3. E não, mas na era Bel. 7. Sei lá. Tá bom. Pode São ser. 3 anos, 7, Em 8. em 115 Então você sabe o que jogos. esperar do Mas Palmeiras. vamos que... Perdeu mais. Estou falando em 100 e poucos jogos. Vamos que o Flamengo enfrente o Palmeiras em momentos decisivos. Então eles vão se enfrentar na Libertadores e depois vão se enfrentar na Copa do Brasil. Certo. Com o Flamengo no pico, jogando tudo. Bom, aconteceu algumas vezes recentemente. Deu Palmeiras. Não. Na Libertadores deu o quê? Na Supercopa deu o quê? Na Libertadores o Flamengo estava se arrastando com o Renato Gaúcho. Bom, mas aí também não podemos esperar a hora que o Flamengo quer jogar, Vai né? culpar o Palmeiras. É exatamente o que eu tô falando. Se eles se encontrarem no pico. No pico do Flamengo. O que aconteceu no pico, pode ser, você pode resgatar a final da Libertadores, sim, porque o Palmeiras, com um time bem inferior, teve uma estratégia de jogo 50 vezes melhor. Quando o Flamengo acordou, estava 1-0 pro Palmeiras. O Abel é capaz disso, o time dele. Sem dúvida. De decifrar o esquema do Sampaoli, de sufocar o Sampaoli. O Palmeiras é um time que no cabeça a cabeça é capaz de enfrentar qualquer um. Claro. Isso então, assim, o pico do Flamengo poderia garantir num campeonato de pontos corridos 10 pontos a mais. Sim. Só que o Palmeiras sempre vai ficar no 2 pontos por jogo. Então, ou é aquela competição... teria que trocar o Sampaoli. Se o Flamengo fosse do jeito que você imagina que possa ser de novo, como o Flamengo do Jesus, ele vai fazer 100 pontos, o Palmeiras vai ficar no vice-campeonato com 2 pontos por jogo e tal. Não me parece que ele vá fazer isso. Então esse daí, nação. Tá aí os comentaristas falando sobre o Flamengo que disputa os 3 títulos, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Vamos ver como o Flamengo vai continuar o segundo semestre no Brasileirão, na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Então deixe seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.